CW2C orgulhosamente apresenta Policial Federal Eduardo Bettini, Coordenador-Geral de Fronteiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a palestra Combate ao Novo Cangaço. World Combat Conference. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo Bettini, ex-coordenador-geral de Fronteiras, Ministério da Justiça e Segurança Pública, e policial. Policial porque eu considero mais o gênero do que a espécie. O título da palestra é O Veneno da Mamba, Vitória e Derrota de uma Mesma Guerra. Está muito alto, tá bom, né? Nós vamos, com essa palestra, nós queremos mostrar aos senhores dois lados de uma mesma guerra que nós vivemos todo dia como policiais. Um lado é cruento, é duro, é difícil e mata. E o outro lado é duro, mas você consegue vencer. Um lado que é extremamente cruento e que nós estamos perdendo. E um outro lado que, apesar de duro, nós conseguimos vencer. Com muito talento, né, e com muita dedicação, os policiais conseguem vencer. Então nós vamos ver esses dois lados da batalha, da guerra. Então vamos começar pela vitória, né? Todo policial gosta de contar histórias, né? E gosta de contar as vantagens. Então vamos começar pelas vantagens nossas. Tem que dar um play, né? Atenção, troca de tiro aqui. Troca de tiro, duas embarcações. Trocamos tiro agora aqui com duas embarcações. 7 homens. Eles estão armados de fuzil. Uma embarcação está no rio, tem fuzil dentro da água. E solicitamos apoio aqui em Alvorada do Sul. Solicitamos apoio aqui urgente em Alvorada do Sul. Ambulância também. Não tem policial ferido por enquanto. Não tem policial ferido. Tem fugitivo no mato. Tem um fugitivo no mato. Nesse momento, aproximadamente 40 minutos a 1 hora depois que eu mandei esse áudio no WhatsApp, a base recebeu a comunicação. 40 minutos depois, os mortos já estavam mortos. Quem sobreviveu já estava ali no Refrigério e Paz, buscando fazer a manutenção do equipamento, porque não se sabia o que poderia acontecer na sequência, e mesmo porque os sobreviventes ali, a equipe policial, estava sozinha, sem qualquer possibilidade de apoio, porque faltava o básico de comunicações, comando e controle, georreferenciamento, geolocalização das equipes ou sistemas de rádio. Era uma área extremamente carente do ponto de vista operacional em relação a recursos disponíveis. Uma área de divisa interestadual entre São Paulo e Paraná. Aqui esse é o retorno da Mamba Negra com a tripulação, um pouco mais de 48 horas depois que nós tínhamos saído da base, na Lagoa da Capivara, Rio Paranapanema. Como eu falei que essa é a parte boa da história, a parte feliz, estão todos bem, e nesse momento aí estamos voltando para casa. Bem, um pouco mais sobre a operação.
havia uma quadrilha de assalto a banco que ela fazia assaltos no estilo novo cangaço na região noroeste nordeste de São Paulo e região noroeste do Paraná. E eles utilizavam o rio Paranapanema como rota de fuga, e quando eles assaltavam em São Paulo, eles se escondiam no Paraná. Quando eles assaltavam no Paraná, eles se escondiam em São Paulo. Durante o ano de 2016, eu trabalhava numa equipe, aliás, vou voltar um pouquinho de história, em 2014, final de 2014, novembro de 2014, eu voltei para Maringá, e nós começamos a trabalhar, sentimos uma necessidade muito grande de operar na calha do Rio Paraná, por conta das quadrilhas de contrabando de cigarro, tráfico de drogas que operavam naquele rio, na fronteira com o Paraguai. Montamos a unidade GEPOM, basicamente com barcos apreendidos por nós mesmos do crime, sem nenhum equipamento. Está aqui uma prova viva de uma pessoa que me ajudou muito, Dr. Lara. Está por aí, Dr. Lara? Acabamos de nos encontrar aqui. Dr. Lara é promotor em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Uma equipe da Polícia Federal acabou apreendendo munições de AK-47, e eu usava um mini Draco apreendido, e eu recorri ao Dr. Lara na época, e ele nos mandou munição, porque nós não tínhamos munição. Aliás, nós não tínhamos munição, não tínhamos OVN, não tínhamos ração operacional, não tínhamos sistema de comunicação, não tínhamos coletes adequados. No início da nossa operação, nós amarrávamos corotes de 5 litros de vazios de combustível, de óleo, à cintura, para caso a lancha tivesse algum problema, se nós tivéssemos a sorte dela ter algum problema, que não fosse bater a 120 por hora, que é a velocidade que a gente navegava no Rio Paraná. E a 120 por hora não ia sobrar ninguém vivo. Enfim, nós criamos essa unidade com muito esforço, com muito sacrifício. No final de 2016, estava acabando uma operação chamada Operação Contorno Norte. Foram mais de 200 carretas de cigarro de uma organização criminosa que fazia o contrabando de cigarro. O deletério e mortal contrabando de cigarro. Quando estava acabando essa operação, nós éramos uma equipe pequena, 4 operadores, 2 delegados e 4 analistas de inteligência, que passavam as informações que nós precisávamos. Os nossos olhos eram a inteligência. Os delegados faziam a parte cartorária, e eu e mais meus 3 irmãos ali, a gente estava o tempo todo no trecho. Quando estava para deflagrar a operação, recrudesceu demais essa questão do assalto ao banco. Nós começamos a trabalhar com o DIEP, da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, buscando alguma elucidação sobre o que estava acontecendo. Mas nós estávamos com uma operação em andamento e não tínhamos muito tempo para isso, para nos dedicar a essa operação. Finalizamos a Operação Contorno Norte e iniciamos uma operação chamada Miguelito, por conta dos Miguelitos, aqueles ofendículos que eles lançavam para furar os pneus dos carros. Iniciamos essa operação, mas não tinha nada, não conseguimos uma informação desses camaradas. Muito difícil a operação. E começamos ali aquele trabalho de prospecção, tentando ajudar os nossos colegas da inteligência a nos ajudar. Num determinado momento, as informações começaram a clarear minimamente, questão de família de alguns criminosos, conexões aqui em São Paulo, conexões no Paraná, e a coisa começou a evoluir. Só que a gente deu um azar, que no dia 9 de fevereiro de 2017, durante uma entrada tática, o meu parceiro foi baleado. Ele sobreviveu, mas foi interessante que na hora de fazer o socorro do meu colega, e só tinha eu e ele naquele setor que nós estávamos operando, tinha outros em outros setores da casa que eles não podiam abandonar, eu usei o meu torniquete nele. Ninguém tinha recebido o torniquete da nossa equipe, ninguém tinha recebido kits de APH tático da nossa equipe. Então nós operávamos sem armamento, sem munição, sem sistema de rádio, sem OVN, sem optrônicos, sem kit de primeiro socorro, sem uniformes. Uniformes eram comprados por cada um. Essa situação, eu estou retratando uma situação aqui que é generalizada nas polícias de ponta do país todo. Tenho certeza que eu não estou falando aqui nada de novo para nenhum dos senhores.
Só estou dando um depoimento que eu tenho certeza que a maioria está falando assim: Betinho, você não está falando nada de novo. Comigo é assim também. Nós sabemos disso. Como ele foi baleado, o tiro pegou numa ramificação da femoral, eu coloquei o meu torniquete e o criminoso ainda estava dentro da edificação. Nós não tínhamos como nos comunicar, avisando que ele tinha sido baleado. Eu precisei tirar mais 2 policiais do evento, mandar eles levarem ele até um centro médico, 120 quilômetros distante de onde ele foi baleado, com o meu torniquete. Agora eu estava com um problema grave. Eu tinha que entrar na casa, tinha um criminoso armado lá dentro, e eu já não tinha mais torniquete. Porque da equipe ninguém tinha, eu tinha um torniquete. Eu carregava um torniquete. Que eu tinha comprado o torniquete. Deu tudo bem, a operação acabou bem, só que nós perdemos um integrante da tripulação. A Mamba é uma lancha apreendida, ela tem história própria, tem um livro, eu lancei no início do ano, chamado Mamba Negra, Combate ao Novo Cangaço, e a tripulação dela básica é de 4 integrantes. Está aqui o Pellegrino, que já operou comigo na Mamba também, conhece bem a precariedade daquela embarcação, mas a capacidade operacional dela também. Muito por conta do comprometimento da equipe. Mas nós tínhamos que operar. E surgiu a situação do Novo Cangaço. Nós imaginamos que eles poderiam estar fazendo isso, atravessando o rio, porque no assalto em Porto Rico foi encontrada uma caminhonete semi-submersa. Aí alguém da equipe falou: esses caras estão passando pelo rio, por que eles jogaram a caminhonete dentro do rio? Assaltar Porto Rico e sair até o rio não tem sentido. Teve um outro assalto em Pedrinhas Paulista, eu peguei a viatura em Maringá e fui conversar Sargento Candela de Pedrinhas Paulista. E ele falou a mesma coisa: Betinho, olha aqui, esse pessoal só pode ter ido para o rio porque eles estão assaltando, e eles foram, o pessoal viu os carros saindo para uma direção que só tem o rio Paranapanema. Então criamos ali a nossa primeira hipótese, que eles iam pelo rio. E também tínhamos outra hipótese, que os assaltos aconteceriam entre o dia 5 e entre o dia 20 de todo mês, que era quando recebia o pagamento das usinas, região toda de usinas. E nós começamos a o quê? Colocar Mamba Negra na água entre o dia 3 e dia 5 e entre os dias 19 e 20. E nós íamos lá e colocava a mamba e ficava. Escolhemos uma área que a gente achou que poderia ser uma rota deles pelos assaltos feitos. Só que eu estava com um problema grave. Eu tinha uma equipe de 4 pessoas, um baleado, sobraram 3. E o que foi baleado é o que atirava melhor. Sidney, 1,60 m de altura. Ele fala que é 1,60 m, mas eu acredito que não tenha. 135 quilos. Na época ele estava com 52 anos de idade. Um excelente operador. Nós traçamos muito perfil, né? Hoje em dia a gente tem muito um perfil tático, um perfil do camarada forte e tudo. Um dos erros que a gente comete é esse. Tinha que substituir o Sidney. Falei, a sacanagem dos dois aqui, né? Por isso que o Bonfim estava na CGFROM. Em quem eu pensei? Hoje o comando falou sobre o atirador designado. O atirador designado, nós fizemos o primeiro curso de atirador designado na Polícia Federal em 2011. Atirador designado aerotático. Na época eu trabalhava na unidade aerotática, no helicóptero. Na sequência a gente fez atirador designado marítimo e o atirador designado policial. E acabaram o concurso pelo motivo que o senhor falou, vaidade. Unidade de operações especiais que achavam que aquele é um conhecimento que tinha que estar lá dentro. Mas o que o senhor falou hoje é exatamente o que nós acreditamos. É um conhecimento que não é aquele conhecimento do tiro de precisão. Enfim, e esse conhecimento precisa estar na ponta. Precisa estar na ponta. E eu não perco a chance, toda hora que eu tenho isso aqui na mão, de falar isso. Nossas unidades de operações especiais têm que ter consciência que tem uma série de conhecimentos que ainda estão encapsulados, que precisam estar na ponta. Nós temos que estar com os caras na ponta, ajudar quem está na ponta. Enfim, e aí eu me lembrei que tinha um camarada que tinha sido um excelente aluno do curso de atirador designado marítimo. Lá nos idos de 2012, início de 2012. Que era um delegado chamado Martin. E o Martin estava trabalhando em Cascavel. Ligamos para o Martin foi e compôs a equipe. Só para esclarecer, antes dessa oportunidade, tiveram outras duas, que o Comandos de Operações Especiais, né? É Comandos ou Companhia do Paraná. Comandos, né? Igual São Paulo, né? Que o COI participou conosco. Nessa o COI não pôde ir. Aí quando o COI não pôde ir, eu falei, pô, se o COI está junto, a gente tem uma unidade, tem uma força maior, mas não podia. E aí naquela noite nós tomamos uma decisão.
A gente sabia que eles iam estar em 12, em torno de 12 pessoas. Nós sabíamos que eles iam estar em pelo menos 12 embarcações, porque não tem embarcação que navega no rio Paranapanema que tripulada por 12 pessoas mais armamento, muito difícil. E nós estávamos em 4 e em 3 e o Martin vindo na estrada. E a nossa decisão foi, vamos para cima. Essa aqui é a saída da delegacia, exatamente no dia 7, na tarde do dia 6 de abril de 2017. Essa é a mamba. O que nós estamos fazendo ali, aquele corote onde eu coloco todo o equipamento que não pode molhar. Ali na frente é o assento, o combustível a gente leva em cima dela. E nós estamos amarrando ali, o Fábio tinha amarrado uma poltrona que ele encontrou em cima de um pneu de carro. Basicamente essa aí é a lancha com cadeiras e poltronas amarradas. Ah não, eu passo agora. Aqui o estrago em Cruzália, né? Não sei se é vídeo isso aqui, não, né? Isso aqui é na cidade de Cruzália. Nessa noite, por volta de 2 da manhã, eles explodiram Cruzália, explodiram 2 agências bancárias. E nós colocamos a lancha na noite, estava chovendo, estava bem frio. E nós ficávamos tentando achar local onde pegava o WhatsApp para receber as mensagens. Depois de algum tempo chegavam as mensagens. Ficamos esperando até 7h15 da manhã. 7h15 da manhã, a inteligência nos desmobilizou, falando, já foi muito tempo, o assalto foi às 2 da manhã, 7h15 da manhã, pode ir embora, pessoal, retrai. E aí nós fizemos um vídeo descontraído, porque a gente estava indo embora nesse momento. Ó, o padrão aí. Opa! Adaptação em cima do pneu. Cadeira do quadro. Olha seu assento aí, ó, Calito. Cadê? Conforto, esse assento conforto. Esse assento conforto. Tá bom, hein, Marcos? Tá bom aí, confortável? Confortável. Boiando. Ó o balanço. A noite inteira. A próxima a gente pega aí. E aí, velho? Bora. Baixei a câmera do celular, guardei o celular, permeabilizei ele novamente. Não sei se vocês ouviram no final a frase que eu falei, na próxima a gente pega eles. A gente não ia desistir. Não deu 5 minutos, a gente avistou 2 barcos vindo e basicamente nós estávamos nesse momento aqui, ó, aquela filmagem a gente mostrou isso aqui era uma fazenda de peixes. Os barcos do Novo Cangaço vieram por aqui, passaram entre a fazenda de peixe e essa área aqui de chácaras, né? Eles vinham para a chácara aqui 44 e eles passaram por aqui. Quando a gente avistou, a gente já estava indo embora, aí eu continuei mais um pouco aqui para eles poderem passar e nós pegamos eles pela retaguarda. Fiz uma curva com a mamba para a direita, entrei aqui fazendo outra curva com a direita e aqui eles já estavam nessa posição mais ou menos e aqui eu acelerei a mamba. Nós abordamos a embarcação de trás, os da frente não viram nem os de trás. A hora que a gente encostou neles, fuzis, estavam com fuzis SCAR, com pistolas, enfim. E aí foi o primeiro tiroteio. Foi aqui. A embarcação deles virou. Quando eu olhei, essa embarcação deles já estava aqui na terra e eles já estavam descendo correndo por aqui. Acelerei a mamba. A hora que a gente entrou aqui, o criminoso chamado Tocantins, o apelido dele era Tocantins, ele começou a atirar com esse cara aqui na gente. Aí eu fiz uma curva para a direita, acelerei mais ainda, fiz uma curva para a esquerda, ele tentou nos acompanhar, não conseguiu. E aí nós entramos aqui, ó. Para não ser abatido por eles, se eu reduzisse a velocidade eles iam bater, eu acelerei, levantei o motor e a gente foi para o barranco com a mão. A lancha parou nessa condição e ela parou aqui nessa condição.
E eles estavam 25 metros aqui na nossa frente, com fuzis, pistolas e atirando muito na gente. Eram 3. Um fugiu, os outros 2 morreram. Esse senhor, por curiosidade, o depoimento dele é incrível. Ele estava antes do evento aqui, o tiro pegou numa das histórias de mentiroso, né, para poder contar o resto da vida, pegou nas varas de pescar dele, que tinha várias aqui. Ele ficou entre nós e os criminosos. Os criminosos atiravam em nós, pegavam nele, pegava perto dele. Ele pulou na água. Mas o depoimento dele foi muito bom. O depoimento dele assim, na minha carreira eu tenho orgulho de algumas coisas. O depoimento dele é algo que me dá orgulho. E aqui nós tivemos um problema gravíssimo com essa lancha. As Mamba não é blindada. Meu fuzil ele estava piado aqui atrás, onde vocês viram que tem aquele corote azul. Eu piei meu fuzil porque eu estava pilotando. E aí a gente tinha que sair dessa lancha. Difícil sair dessa lancha, com 3 camaradas atirando em você, 25 metros de distância. Aí eu virei para pegar meu fuzil, peguei e consegui tirar ele. E aí joguei na rajada e a gente começou a virar o jogo por conta de uma rajada de 762. Aí as pessoas falam que fuzil não precisa ter rajada, né? Dependendo da situação. Eu acho que as equipes têm que ter sempre um armamento de emprego coletivo. Enfim, esses 2 conseguiram sair. Quando o Calixto saiu, explodiu aqui à frente dele, pegou vários tiros aqui onde ele estava, coisa de 2, 3 segundos ele tinha morrido. E aí o Fábio saiu e eu não conseguia sair. Os tiros pegando tudo que é lado aqui. Aí os 2 começaram a progredir, fizemos pouco que a gente conseguia treinar, a gente treinava as TAI, as técnicas de ação imediata, fizemos as TAI, conseguimos flanquear uma manobra chamada desbordamento simples, numa progressão em cascata para cima deles, e conseguimos neutralizar aí os 2, e o terceiro largou a arma e fugiu. Detalhe, no primeiro tiroteio minha pistola deu pane, no 10º tiro. Esse aqui é um dos fuzis SCAR, fuzil uma pistola, um pouco mais do armamento. Eles tinham explosivos para explodir. Os peritos calcularam 25 agências bancárias. Pronto, escorvado, tudo pronto. Esse aqui é o áudio de um dos pescadores que viu parte do... Moçada, bom dia. Babado, cena de filme faroeste. Estamos carregando o peixe aqui na barranca do Rio agora. Passou 2 barcos alugados, que é do Ceará aqui, Ceará 1, Ceará 2, com 4 caras dentro, cada barco, tudo de capa amarela. Tá estranhando, né? 8 caras, 2 barcos. E aqui eles passaram na frente do projeto, deram a mão aqui. Força Verde saiu lá do outro lado do barranco do Benel e veio. Veio, abordou os 2. Um quis correr. O que não correu, deram mais ou menos uns 20 tiros de 12 milímetros. Andaram os barcos com cara e tudo dentro. E foram do outro foi pra ilha ali, a ilha pequenininha ali, perto do muro. Dispararam mais uns 40 tiros. E agora estão na barranca, metendo de todo lado. Meteram, andaram o barco com motor, com tudo, com cada cara dentro. Legal, fui lá, eu, Alessandro e Paulinho. Conversei com os caras lá. 4 caras mataram 7, bicho. Os caras é fudido ou não? Federal. Áudio também no grupo do prefeito de Alvorada do Sul, prefeito Marcos. Isso aqui é uma foto que alguém da imprensa tirou, que era a condição da Mamba, né? Onde ela estava. Isso aqui já tinha chegado o pessoal Esse aqui é o delegado lá de Maringá. A delegacia veio em peso, não é perto, são em torno de quase 300 quilômetros de Maringá. Veio em peso a delegacia, o próprio delegado-chefe que fez os depoimentos. Aqui a equipe toda, enfim. E o pessoal que participou. Esse é o Martin, delegado, tem uns 2 metros de altura mais ou menos. Excelente atirador. Esse aqui é o Calixto. Um camarada que não tem formação em operações especiais nenhuma, só tem um curso de operações, um curso bem básico. É um dos melhores operações especiais que eu conheço na minha vida. E o Fábio, idem. O Fábio tem um perfil completamente diferente do Calixto, os dois um perfil completamente diferente do meu. E esse camarada aqui é extremamente inteligente, ele é o inteligente da equipe, né? O resto não é muito inteligente não, mas aí tem um que tem boa vontade, né? Tem outro que é mais, enfim, entende da parte de drones, parte de eletrônica.
Então, o importante na equipe é você ter diversidade e convergência de propósito. É todos quererem a mesma coisa, né? Ou pelo menos coisas convergentes. Aqui, aconteceu uma mudança na minha vida, né? Deixei essa vida aqui. Isso aqui é as operações que a gente fazia, esse colega policial civil da minha equipe. A gente costumava trabalhar integrado, polícia militar, choque, COI, polícia civil da 8ª DP. Trabalhava integrado por quê? Porque na ponta todo mundo trabalha integrado. Você precisa trabalhar integrado. Não tem outra opção. Integração é necessidade. E por coincidência, esse trabalho que a gente fez na região acabou reverberando de alguma maneira para as pessoas certas à época. Eu fui convidado no final de 2018 para ocupar a Coordenação Geral de Fronteiras da Ministério da Justiça e Segurança Pública. Recém-criada Secretaria de Operações Integradas e a recém-criada Coordenação Geral de Fronteiras. Quando eu cheguei lá, não existia regimento interno, não tinha orçamento, não tinha nada. Imagina você pegar um facão e abrir uma picada no mato, foi o que nós fizemos. Bem, contar um pouquinho da minha história, rapidamente. Isso aqui é uma operação no local que o pessoal do Acre aí, isso aqui é na base Chinane, a retomada da base Chinane. Tivemos um evento lá envolvendo Sendeiro Luminoso. Fizemos uma patrulha a partir da aldeia Xanica. Foram 3 dias de mato para poder retomar essa base. Isso aqui no final da operação, esse cachorro estava com um bicho no pé aqui, uma bicheira, a gente pegou ele e fez a boação ali. Essa aqui é uma operação na cabeça do cachorro também, na época da CAOP. Isso aqui foi na época da Nunes está aí, na época do, acho que São Carlos, isso aqui, as vezes que eu tive a honra aí de trabalhar aí cedido ao BOP. E essa aqui, se eu não me engano, foi aquela do Salgueiro, se eu não me engano, essa aqui também, no Rio de Janeiro também. Também um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida é de ser caveira do BOP do Rio de Janeiro. Eu nunca tive problemas com execução de operações. Eu sempre treinei para isso e sempre consegui executar bem as operações. Por quê? A gente partia sempre de um princípio de muito preparo, planejamento, ensaio e convergência de propósito ali, tentar sempre trabalhar com equipe boa. Sempre tentei fazer isso, montar uma boa equipe. E essa parte aqui, por mais cruenta que tenha sido, por mais desgastante fisicamente, até psicologicamente em alguns pontos, não foi a parte mais difícil da minha carreira. Essa operação aqui, só para vocês terem uma ideia, uma semana depois meu pai morreu, ele estava com Alzheimer, avançado o estágio de Alzheimer, e a minha filha nasceu um mês depois. Minha esposa estava grávida de 8 meses, nesse dia aqui. Bem, fui convidado para esse cargo de gestão, tive que aprender o básico do básico, basicamente lidar até no programa de gestão, que é o SEI, lá no Ministério da Justiça, e fazer a transição do ambiente operacional para o ambiente de gestão. Primeiro impacto que eu tive. Bem, vou adiantar o próximo slide, só para dizer o seguinte, antes disso aqui. Essa é a história da minha derrota, tá? Essa é a história do combate difícil. O outro é o fácil. Se não fácil, mas o outro é o que nós estamos preparados para lidar com ele. Esse combate aqui, nós não estamos preparados para lidar com ele. Nós somos menininhos nesse combate. Sabe por quê? Porque nós temos pureza de desígnio. Porque a gente está lá pensando no operador que está na ponta. A gente pensa com a cabeça do operador que está na ponta. E a primeira coisa que eu tive que fazer quando eu cheguei no Ministério da Justiça e Segurança Pública foi criar uma linguagem. Porque eu percebia que aquelas pessoas que estavam lá não sabiam nada da linguagem operacional. Eles tinham dificuldade de entender que numa lista de itens que eu desejava comprar, tinha um fiel. E eles perguntavam, mas para que fiel? O que é fiel? Eu falei, fiel é uma cordinha que liga a pistola ao seu coldre. Mas para que eu preciso de uma cordinha? Eu falei, o senhor não precisa. Quem está lá na ponta precisa, porque ele não pode perder a pistola dele. E o fiel tem que ser bom, e o fiel bom custa caro. E eu tenho que dar o fiel para esse camarada. Estou dando um exemplo de várias e intermináveis discussões que eu tive com pessoas que não imaginam o que acontece no ambiente operacional. E quer que eu diga uma coisa para os senhores? Quem está com a mão, quem controla a segurança pública, não sabe o que acontece na segurança pública. Não sabe nada.
E a nossa missão senhores, é continuar esse combate. Essa derrota aqui está atravessada da minha garganta. Eu sempre me preparei para todos os combates que eu tive na minha vida, eu sempre servi a sociedade, sempre fui um patriota e um republicano. E essa derrota aqui não vai ficar atravessada na minha garganta, porque eu sempre briguei pela minha população, pelo meu país. E não vou admitir que virgens que ficam falando sobre sexo, basicamente é isso, me desculpem a crueza das palavras, mas são virgens falando sobre sexo. Eles não sabem nada do que eles estão falando, eles nunca viveram aquilo. E se arvoram de uma condição de uma superioridade, de uma condição falsa, e oprimem quem está trabalhando. Eu falo uma coisa para os senhores, segurança pública, todo mundo fala para mim, segurança pública é complicado. Mentira. Mentira. Segurança pública é simples. É só ouvir quem faz segurança pública. Tem policial fazendo segurança pública, ouça o policial que está na ponta. É esse que você precisa ouvir. Você não precisa ficar ouvindo cartola. Se você quer jogar futebol, você vai fazer o quê? Você vai escalar um time de craque que jogue futebol, não é? Ou você vai escalar os cartolas para jogar futebol? Então nós vivemos uma mentira. A segurança pública nesse país é uma mentira. Porque não existem pessoas, ou quase não existem pessoas, que conhecem a realidade trabalhando num nível de gestão. Então vamos lá falar o que a gente conseguiu fazer com esforço. Posso dizer hercúleo? Posso usar essa palavra, Bonfim? Bonfim, pega o microfone quando você quiser falar, meu irmão. A gente estava junto lá e estamos juntos aqui, tá? A gente continua, a patrulha continua. Só mudou o ambiente. Bem, era da informação. Primeira constatação que nós tínhamos. Nós estávamos trabalhando com um conceito industrial de segurança pública. Conceito de segurança pública totalmente compartimentado e desconexo. Instituições sem se conversar, instituições sem trocar informação. Um conceito de autoridade ou de propriedade sobre a informação que é absurdo na era da informação. Na era da industrial, terra, capital, trabalho, energia e matéria-prima são os bens de produção. Frase de Francis Bacon: o conhecimento é poder. Não vale nada na era da informação. Na era da informação, transmitir informação é poder. O que você fala para o outro, o que você ensina, o que você ajuda, o que você coopera é poder. E não detém informação, e não detém o equipamento, o conhecimento. Eu não preciso querer dominar aquele conhecimento, eu quero que todos tenham aquele conhecimento. Quanto mais pessoas puderem ter, melhor. Eu tenho que brigar por isso. Então nós estávamos na era da informação, e a nossa constatação é que os modelos eram totalmente organizados de uma maneira industrial. Um conceito taylorista, fordista. Aquele conceito da produção em série, que o camarada ele simplesmente tem que fazer o quê? Ele tem que apertar um botão, o outro tem que apertar um outro parafuso, o outro tem que fazer alguma coisa. Isso mudou, senhores. Nós vivemos a era da informação. A informação tem que circular rápido, as instituições têm que se conectar. E um detalhe, as organizações criminosas descobriram isso há muito tempo. Desde 2001, os Estados Unidos têm um problema grave, porque as instituições elas tinham entrado antes na chamada era da informação. Eles criaram redes de ilícitos convergentes e híbridas, que deram um nó nas instituições norte-americanas. Então os americanos que estão aqui que não vamos deixar mentir. E aí o que os americanos tiveram que fazer? Reformular isso aí. Criaram o quê? Uma estratégia de componentes múltiplos. Está lá doutrinadores como Stanley McChrystal, William Drive, Bruce DeFeater, o próprio William McHaven. Eles estão pensando isso através do War College, estudos, e desenvolveram uma metodologia que nós fizemos o quê? Buscamos essa metodologia, peraí, os camaradas já erraram e buscaram a solução, vamos buscar aprender com eles. Buscamos a metodologia, pegamos alguém para traduzir isso aqui para o Brasil. Que é quem? Alessandro Visac, coronel do Exército Brasileiro, uma mente que deve estar pelo menos uns 50 anos à frente de todo mundo aqui dentro, eu inclusive. Ouvimos esse pessoal e fizemos o quê? 2 viagens de 6 mil quilômetros cada uma pelas fronteiras. Pouco, o Brasil tem 16 mil quilômetros de fronteira, mas 6 mil quilômetros já dá uma amostragem. Pegamos a viatura, colocamos dentro, entramos em 3 pessoas e vamos conhecer a realidade. Eu já conheci a minha realidade, ali da costa oeste do Paraná, mas vamos conhecer a realidade dos outros. Conhecemos a realidade, ouvimos quem faz e quem tem a solução. E fizemos um desenho disso aí, para isso aí ser geral.
Ele tem a solução dele, mas eu queria que essa solução fosse para todas as instituições e fosse para toda a fronteira. E aí nós começamos a desenvolver um programa chamado Vigia, Vigilância, Integração, Governança, Interoperabilidade e Autonomia. O que nós vamos fazer hoje aqui é falar um pouquinho sobre o Vigia. Ok, senhores? Bem, esse programa ele foi criado para um tipo de ambiente que é um ambiente híbrido, um ambiente que une a questão informacional, a solução informacional e a atividade criminal em determinados locais que existem essa característica. Nós chamamos de VICA. Esse termo foi cunhado no War College e é VUCA em inglês. É ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo. O ambiente fronteira, nós assumimos essa realidade, que o ambiente fronteira era volátil, incerto, complexo e ambíguo. Mas o que é isso, Betinho? Isso é uma ameaça complexa, ela não é uma ameaça complicada. Até então, o programa industrial ele estava formatado para atender problemas complicados. Vou explicar. O motor de um carro é complexo ou complicado? Complicado. Você pega um manual, estuda o manual, você vai resolver aqueles problemas. Por quê? Porque toda vez ele vai se repetir com um padrão. Problema biológico, ele não é complicado, ele é complexo. Ele é imprevisto e instável, porque existem várias interações entre os próprios ou indivíduos, ou o ambiente, ou as várias interações dentro do próprio problema, que podem dar a alternativa, o resultado ele pode ser exponencial, ele pode não existir. Então o problema complexo é diferente do problema complicado, e demanda uma solução também diferente. Uma solução adaptada a esse ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo. Quando eu falo no complexo, é imprevisto e instável. Betinho, mas explica melhor isso. Vou tentar explicar na prática. Quando o programa tinha praticamente 6 meses de funcionamento, nós estávamos com várias dificuldades. Várias, né? Eu vou falar daqui a pouco do orçamento do programa, vocês vão dar risada. Acho que nessa base aqui deve ter gastado mais recursos que... Aliás, com o valor dessa base aqui, a gente mantinha o programa por quase um ano. Programa extremamente barato do ponto de vista governamental. Nós estávamos então tentando desenvolver esse programa. Uma certa dificuldade veio o quê? Veio a ameaça do Covid. Vocês têm noção em quanto o programa aumentou durante o Covid? Com todas as dificuldades do Covid? Aumentou em 800%. Minto. O programa aumentou em 300%. Aumentou em 800% a apreensão de drogas. Os resultados do programa. Então, não que a ameaça seja boa para nós, mas é porque nós sabemos como lidar com esse tipo de ameaça. Chegou uma ameaça complexa. Nós estávamos preparados para essa ameaça complexa. O problema de fronteira no Brasil é um problema complexo. Enquanto as estratégias de segurança pública foram estratégias desenhadas para o modelo industrial, nós vamos ouvir a choradeira, dizendo que segurança pública é complicado. Não é complicado, é complexo. O senhor que está na era errada. Nós temos que transcender para a era da informação. Aí veio a pergunta, né? Imagina, pega você aí, acostumado a vida inteira a amassar barro, sou agente de Polícia Federal, a vida inteira trabalhando no terreno, e aí fala para você de repente, você é coordenador geral de fronteira, sua missão é ser coordenador geral de fronteiras das fronteiras do Brasil. 16 mil quilômetros, vários ecossistemas, tem desde Pantanal, Floresta Amazônica, áreas de Cerrado, áreas de Pantanal, enfim. 33 cidades gêmeas e por aí vai. E aí veio aquele levantamento, né? Essa viagem de 6 mil quilômetros, nós observamos o quê? Qual que é a nossa situação atual? Se alguém tiver em outra situação que não seja essa aqui, me avisa, senhores. Carência de tecnologia, de recursos, de integração, de gestão, de interoperabilidade, de cooperação e de governança. E aí nós desenhamos, até com a metodologia que nós trouxemos dos Estados Unidos, chamado de desenho operacional, design operacional e planejamento conjunto. Trouxemos os camaradas do Southcom vieram, ficaram uma semana conosco aqui fazendo esse planejamento. Onde vocês querem chegar? Trouxemos gente do Brasil todo, das fronteiras. E aí nós queremos chegar no estado de excelência, estado da arte, em integração, produção de conhecimento, interoperabilidade, governança, inovações tecnológicas e liderança situacional. Para
Para isso, senhores, a gente elegeu algumas prioridades. E quais as prioridades que nós elegemos? Olha só, nós vamos ter que promover essa circulação da informação. A informação ela vai ter que circular. Então nós adotamos aquele ciclo F3EAD, Find, Fix, Finish, Exploit, Analise, Diffuse. Stanley McChrystal trouxe essa realidade do diffuse, da necessidade do diffuse, do difundir o conhecimento. Por quê? Porque passava em analisar. Os analistas pegavam a informação, analisavam e ficavam com aquilo ali retido. E quando eu digo ficar retido, eu não digo ficar retido a vida inteira, não. Eu digo ficar retido é entrar num canal técnico, por exemplo, de inteligência, e demorar um dia para chegar na sua equipe. Como é que você tem, numa era da informação, onde as coisas acontecem na velocidade de um clique, um sistema que demora um dia para chegar em alguém? Não existe. Se fosse uma empresa, quebrava. E nós temos que administrar a coisa pública como se a empresa fosse. Eu simplesmente administro alguma coisa, mas ela tem que dar lucro. E qual que é o nosso lucro? É um serviço bom, um serviço de qualidade prestado para a sociedade, que é quem paga. Além disso, nós tínhamos que ter o quê? Critérios para poder agregar tecnologia às nossas equipes, as equipes que estariam desdobradas no terreno. E qual foi o critério? Já estava pronto também, buscamos lá o C4 Star. Comunicações, comando, controle, computadores, inteligência, observação, reconhecimento de alvo, reconhecimento e aquisição de alvo. Você fala assim, Betinho, o que você quer que as equipes tenham? Eu quero que cada equipe tenha capacidade de comunicações, comando, controle, ela tem capacidade de inteligência, observação, de fazer um reconhecimento e uma aquisição de alvos. É só isso que eu quero, mais nada. E eu ainda quero que ela esteja conectada com a inteligência de uma maneira em que ambas estejam fundidas, através do quê? Do ciclo F3EAD. Se você fez isso, conectou todo mundo, integrou todo mundo, acabou, não tem segredo. É simples. Só que para isso você precisa canalizar investimento certo, investimento correto. Se eu tenho C4 Star e eu tenho lá comunicações, comando e controle, eu não posso começar a fazer um investimento lá pelo final. Vamos começar a fazer um investimento aqui, comunicações, comando e controle. Quem já tem, pula essa etapa, vai para a próxima. Só que outra, se eu quero integração, as comunicações têm que integrar, têm que ser integradas, tem que proporcionar essa integração. Então tem que resolver esse problema da integração. É tudo um jogo lógico que só entende quem está no terreno e não tem comunicação. O camarada que não está lá, várias reuniões, eu estava lá, o camarada falou, não, mas comunicação tem, pô. A gente conversa fácil pelo celular. Eu, não, ótimo, conversa, vai lá no Rio Paranapanema, vê se o senhor tem comunicação. Sai da cidade, 20 km, 30 km, vê se o senhor tem comunicação. Bem, e aí o que fazer? Nós precisávamos de uma ação disruptiva e essa ação disruptiva chama-se vigia. Mas nós sabemos, né, que nenhum planejamento operacional sobrevive ao primeiro contato do inimigo, né? Frase do Helmut von Moltke, que foi ali bem traduzida pelo Mike Tyson, né, que ele fala que nenhum plano suporta o primeiro soco na cara, né? E aí nós começamos o quê? Aplicamos uma doutrina, um método, né, chamado incremento do produto. O Bonfim até depois pesquisou, né, o método Scrum, né, onde nós tínhamos o quê? Basicamente, senhores, nós tínhamos que fazer um programa, nós tínhamos que levar C4 Star, F3EAD, integração, apoio à ponta, mas nós não tínhamos o quê? Recurso. Zero, imagina, zero recurso. Começa um programa, nível governamental com zero recurso. E aí nós tivemos que inovar. E qual foi a inovação? Incremento do produto é iteração, chamado método Scrum. Iteração é repetição. Incremento do produto. Nós começamos com um produto extremamente pequeno. Começamos com integração em um local que nós sabíamos que era nevrálgico para crime de fronteira no Brasil. Cidade de Guaíra, fronteira com Salto do Guairá, no Paraguai. Tínhamos um problema lá que passavam mais de 200 lanchas noite documentados. Tivemos o cuidado de documentar e colocar um relatório desses eventos no Ministério da Justiça. Está documentado. Era mais de 200 lanchas noite que passavam lá. E aí nós propomos uma integração. Qual foi a integração? BPFROM tinha uma unidade chamada Cobra que operava na região. NEPOM da Polícia Federal tinha uma unidade com equipamentos também que operava na região. Detalhe, Cobra, em torno de 16 operadores, muito bem treinados, só que faltava para eles alguns equipamentos. O NEPOM, 2 operadores com equipamentos suficientes. Vamos aproveitar os equipamentos e vamos integrar esse pessoal. Começamos a pagar diária para o Cobra. Fazer o pagamento diário através do Ministério da Justiça.
Só que deu problema. Por que deu problema? Porque isso não tinha feito até então. O modelo que eles têm de pagamento diário é o modelo da Força Nacional. Eu não quero. Para nós não serve. Esse é o modelo industrial. Nem entra nessa discussão. Nem fala em Força Nacional. É um modelo falido. Era industrial. Eu estou falando de outras coisas aqui. Quem quiser discutir Força Nacional, nós voltamos lá para o primário. A gente está falando aqui de doutorado ou pós-doutorado. Não entra em discussão de Força Nacional. E nós temos que inovar. Se eu quero um modelo disruptivo, eu tenho que ousar. Em algum momento eu tenho que ousar. O Bonfim falou isso para vocês. Quem ousa vence, não falou? Ousa vence não é só falar ousa vence, não. É igual lealdade e destemor. Para dar lealdade e destemor. Lealdade e destemor é lealdade e destemor, para fazer o que é certo. E para estar com quem está contigo, quando ele está na vitória e quando ele está na derrota também. Isso é lealdade e destemor. Da mesma maneira, nós tínhamos que criar um modelo novo. Começamos a pagar diária para esses colegas. Por quê? Porque as polícias estaduais têm dificuldade de pagar diária. Não tem? Lógico que tem. Nós temos um sistema tributário injusto. São 75% dos tributos para a União. O Estado fica com 20%, o município com em torno de 5%. Basicamente, a folha... Nós estamos falando de São Paulo, um estado que é fora da curva. A questão de recursos. Né? Mesmo assim tem dificuldade. A Polícia Militar de São Paulo tem 120 mil homens, não é isso? Quantos mil homens tem? 96 mil, mais os inativos. Né? Imagina a folha de pagamento do Estado de São Paulo. E aí a gente trouxe uma tese nova. Eu falei, não, é crime federal, crime transacional, crime transfronteiriço. É interesse da União. Tanto que existe uma coordenação geral de fronteira. Então nós precisamos contribuir de alguma maneira para o Estado. E aí começamos a pagar essa diária, com muita dificuldade. Durante 6 meses nós fizemos algo que é inédito. Colecionamos dados. Segurança Pública também tem um problema de colecionar dados, de agrupar dados, de criar bancos de dados estruturados, bancos de dados que você realmente possa saber o que está acontecendo. Deixa eu dar uma mão aqui. E aí nós começamos, durante 6 meses, os meninos trabalhando sem ganhar diária, porque a gente ia resolver o problema, a gente deu um cheque em frio lá para eles, né? Não, a gente vai resolver isso aqui, o pessoal trabalhando, e colecionando. E pancada, eu vou falar agora o português de polícia, né? Porrada na vagabundagem o tempo todo. Vagabundo civil louco, fizeram manifestação na cidade, queriam que parasse a operação e queriam quebrar tudo e fechar a ponte, e nós continuamos. E aí, a um certo momento, nós apresentamos os resultados. Já tinha impactado a criminalidade em mais de R$1 bilhão, com o que nós chamamos de estatística bloqueada. Nós monetizamos a quantidade de contrabando que passaria se a gente levantasse o bloqueio que foi feito, a obturação do Rio Paraná. Só para vocês terem uma ideia, só que essa operação, até hoje, já se evitou que as organizações criminosas oferissem ali um lucro da casa de R$17 bilhões só nesse bloqueio. Esse é o impacto do programa Vigia. Isso tudo começou pequenininho, sem gastar nada. E aí, com o tempo, a gente conseguiu gastar. Sabe quanto que dá a diária, mais ou menos, desses policiais? Multiplica aí 177 por dia, por 6 policiais, por 30. Vai dar o quê? R$36 mil? Em matemática, nós somos ruins. E aí, a ideia dos princípios de William Drago e Gus de Fitter, que é trazer 2 princípios para aqueles princípios da tese de doutorado, né? Do William McHenry, que é segurança, simplicidade, surpresa, rapidez, repetição e propósito. Vem o William Drago e Gus de Fitter, já em 2004, o William McHenry. Estou tentando falar rápido por conta do tempo, me deram só 1 hora aqui, geralmente umas 4 horas, né? E aí a gente vem o William Drago e Gus de Fitter e agregam outros 2 princípios muito importantes. E eles vêm com um trabalho em 2004, agregando aos princípios lá de 93 de William McHenry, que é o que? Influência e network. É a necessidade de você trabalhar influenciando a tropa, e a tropa trabalhar influenciando a população, influenciando o local, e criar um network entre nós mesmos aqui. E assim a gente fala, né, que o vigia ele vai infectando o sistema, né? E aí, como proposta biológica, que é o vigia, e não mecânica, a ideia é ele se alastrar, mas como um vírus do bem, né? Bem, falar um pouco sobre vocês sobre o modelo negado. Quando nós chegamos, existe algo chamado modelo lógico de políticas públicas. Quando você vai fazer uma política pública, existe toda uma sequência, um modelo lógico. E nesse modelo lógico, existe uma portaria do IPEA, portaria número 6, que ela fala assim, ó, o modelo lógico básico é esse aqui. Eu tô simplificado, tá? Só que ela fala lá assim, ó, só que você pode criar o seu modelo lógico, desde que ele tenha lógica.
Então nós olhamos, beleza, vamos criar o Vigia. Tem um projeto legal? Tem, vai dar certo? Certeza que vai dar certo. Por que eu tenho certeza que vai dar certo? Porque eu estava lá no terreno. Porque eu ouvi os caras que estão lá no terreno até hoje, a gente está em contato. Eu tenho um projeto bom. Beleza, passo 2, recurso. Acabou o projeto. Não tinha recurso? Volta para a estaca zero. Acabou, não tem vigia. Não ia ter as 640 toneladas de drogas apreendidas. Ia ter, mas não ia ser 640 toneladas, né? Isso aí é uma coleção de dados que a gente vai explicar, que são as instituições que aprendem, que contabiliza para o programa. As instituições que participaram, né? Não tínhamos recursos. Então a gente não ia poder ter as entregas, não ia poder entregar equipamento de visão noturna, rádio, nada disso aqui, armamento, nada. E com isso aqui não ia ter o resultado, que é o que a gente busca com a política pública. Basicamente a gente começa aqui antes, aqui, ó, a gente começa com ações, com produtos, aliás, projeto, ações, produtos, eu simplifiquei um pouco, tá? Recurso, entregas, resultado, e aí aqui, resultado intermediário, resultado final, impacto. O que é impacto? É a mudança do problema que você propôs lá. Então, existe um modelo lógico para uma política pública. Você não pode criar uma política pública assim da cabeça. Só que nós não tínhamos isso aqui, ó. Quer saber? Foi a melhor coisa para nós. E aí nós tivemos que inovar. E aí propomos um modelo lógico do Vigia, que é o quê? Temos um projeto? Temos. Vai funcionar? Vai. Ouvir as pontas, estou em contato com as pontas, a gente está mantendo o network. Quem fez o programa estava na ponta. Vai funcionar? Vai funcionar. Beleza, só que eu preciso do resultado antes dele começar a funcionar. Aliás, antes de eu pegar recurso. E aí nós colecionamos esse recurso com o BPFRON e com o NEPOM trabalhando lá no Paraná. Colocamos isso tudo num sistema chamado Cortex, e esse sistema é um sistema que permite você a avaliação e o monitoramento do programa, que é a governança. Governar, avaliar, monitorar e direcionar. Então nós conseguimos avaliar e monitorar o programa online. E começamos, a partir de um determinado momento, a apresentar isso aqui com o pires na mão, buscando recurso. E aí a descoberta, senhores, recurso tem. Recurso é mal empregado e muitas vezes não é executado por preguiça ou medo. Porque toda vez que você assina algum projeto, você está colocando seu CPF lá, então você tem que ter peito. Lealdade e destemor. Lealdade com a ponta e destemor para fazer o que é correto. Recurso tem. Falta coragem para empregar recurso. E quem quiser falar no particular, eu mostro vários lugares que tem recurso à disposição, de sobra. E aí com os recursos, a gente conseguiu fazer as entregas, mesmo que pequenas, pequenas entregas, pequenas, porque o trabalho burocrático você tem que se adequar a ele, você não pode lutar contra ele. Mas conseguimos fazer entrega muito rápido, por exemplo, o sistema de rádio. Nós observamos que para a fronteira já existia um trabalho feito pelo Exército Brasileiro, excelente, que é o trabalho deles em relação a comunicações do APCL 25 do CISFRON. O que nós fizemos? Conhecemos o sistema, conversamos com o Exército e terceirizamos, na realidade criamos uma cooperativa, um consórcio, um condomínio com o Exército. Nós repassávamos recursos para o Exército, eles faziam aquisições na CBW em Washington e instalavam o sistema e davam manutenção do sistema. A área de fronteira, o sistema de comunicação do Exército é o melhor que eu conheço. Se você falar, fulano tem outro, ciclano tem outro, tem, mas para funcionar em área de fronteira é o sistema do Exército. Quem tiver interesse, senhores, tem nota técnica, tem, enfim. E aí começamos a fazer algumas entregas. Por exemplo, nós entregamos 26 milhões de sistemas de comunicação em 8 meses, instalados no Paraná e no Amazonas. E tínhamos agora mais 52 milhões do Rio Grande do Sul, Rondônia, Amazonas e uma complementação no Paraná. E aí essas entregas fazem o quê? Aumento moral da tropa. Quando aumenta o moral da tropa, o resultado ele vem, mas ele vem ele é exponencial. Tem uma frase do Napoleão Bonaparte que falava assim, né, que a vontade humana é imponderável. Então você fazer injeção você conseguir motivar uma equipe, que na realidade ninguém motiva ninguém, né? Motivação é uma porta que você só abre por dentro, você simplesmente bate na porta, você estimula, mas a questão é que uma tropa motivada, o resultado ele é exponencial. Bem, aqui é proporcionalmente, senhores, o que a gente tinha em 2019 de recursos, o que nós projetamos, aliás, em maio de 2019 que nós tínhamos de recursos,
para iniciar o programa, aliás, que nós não tínhamos, conseguimos depois. Finalizamos 2019 com 35 milhões de reais executados, entre custeio da operação e implantação do sistema de comunicação, aquisição de OVNs, que vão ser entregues ainda, tá? Temos aí 6 meses de programa que vão viver ainda de entregas que foram da época de 2019. Adquirimos poucas, mas foram 12 viaturas, é o que deu para adquirir. E kits de APH tático também, 900 kits, enfim. E aqui a nossa expectativa para janeiro de 2020 era investir 340 milhões nas fronteiras. O senhor sabe quanto foi investido em 2012 nas fronteiras? 340 milhões. Em 2012, o investimento foi de 340 milhões. Esse aqui era o nosso sonho. Vai ficar menor do que isso aqui. Isso aqui caiu por terra. O que nós conseguimos foi recursos extraordinários, créditos extraordinários para a contenção do Covid. Iniciamos as barreiras sanitárias e utilizamos esse recurso nas barreiras sanitárias e veio como reflexo esse aumento exponencial da apreensão de drogas. Por quê? Porque o policial ele conseguia receber pelo menos a diária dele para ele trabalhar. Isso aí o estimulava, dava condições mínimas ali de poder trabalhar com o mínimo de dignidade que ele é de direito. Bem, isso tudo promoveu uma mudança de ambiente. Instituições que até então não se falavam começaram a cooperar. Esse, senhores, é um processo lento. A gente estava em um processo de construção. Espero realmente que continue esse processo, mas é um processo cultural. É um processo onde você pega o ego institucional, você reduz o ego institucional, você faz instituições que são compartimentadas e desconexas se conectar e descompartimentar as barreiras. Você vai de um sistema isolado para um sistema cooperativo, onde elas se tocam e depois integrado. Então isso leva tempo, mas as mudanças foram absurdas no bom sentido. E a questão de ser necessária uma mudança profunda nesse sistema, né? Nós temos que o programa de segurança pública ele não pode trabalhar no nível da casca, né? Ele não pode trabalhar ali no nível do verniz, da pintura. Nós temos que buscar essas mudanças profundas. Isso aqui nós não conseguimos fazer porque não tivemos tempo para isso. Espero realmente que o programa continue forte e que ele consiga entrar nessa mudança cultural. E parte dessa mudança cultural, senhores, é isso aqui, ó. Os nossos gestores começarem a ter foco na ponta, que é uma das premissas do Vigia. Foco na ponta. Nós temos que voltar nossas instituições para as pontas. São elas que estão no contato dia a dia com o cidadão, são elas que fazem a segurança pública, com o apoio das demais repartições, demais órgãos, demais unidades. Mas quem faz realmente é quem está na ponta. Nós temos que quebrar algumas barreiras hierárquicas, achatar esse sistema hierárquico. Não é quebrar a hierarquia, é quebrar algumas barreiras hierárquicas desnecessárias no sistema. Excesso de burocracia no sistema que emperra ele, que amarra ele, não deixa de se movimentar. E trabalhar com simplicidade e propósito. O Vigia tem 3 princípios: simplicidade, propósito e foco no resultado. A questão do Vigia foi que, durante o ano passado, nós tivemos uma série de contingências a partir de agosto, setembro. Por quê? Porque nós não estávamos preparados para o sucesso. E o Vigia realmente ele veio avassalador. Ele foi um grande sucesso e nós tivemos que contingenciar o sucesso. Betinho, como é que é contingenciar o sucesso? Por exemplo, a adesão de instituições, que no início estava difícil, a gente estava tentando convencer instituições, veio uma adesão muito grande. Aí a gente precisava correr atrás também de recursos. E várias outras questões. Os projetos que a gente estava fazendo, por exemplo, todos deram certo. Aquisição de OVN, e aí demanda um trabalho muito grande, e aí nós levamos uma equipe à exaustão. O programa, bem lembrado pelo Bonfim, o programa, a gente acabou trazendo as divisas para o programa, e aí aumentou o escopo do programa, né? A parte de divisa. Tudo isso aí foi contingenciando o sucesso. É importante também, quando a gente vai desenvolver um programa, a gente está preparado para o sucesso.
E aí, o modelo do Vigia, né, ele é um modelo muito mais baseado nessa concepção de empresas, né, da era da informação, e que vieram ali bagunçando o mercado, acabando com uma série de concorrentes ali, que estavam presos a um modelo industrial, de eficiência. Olha só, se você construir um modelo baseado na eficiência, a chance de você dar com os burros na água é muito grande. O modelo de eficiência é um modelo basicamente taylorista fordista. Ele é da era passada. É importante a eficiência? É, mas não é o mais importante. O mais importante é a adaptabilidade. Adaptabilidade como foco central, como competência central do seu sistema. E aí a eficiência ela tem que vir, lógico, com procedimentos e ela vem como acessório. O foco principal é a adaptabilidade, até para te ajudar a contingenciar o sucesso. Bem, ferramentas. Quais as ferramentas que a gente tinha para oferecer, ou quais nós escolhemos oferecer para nossas equipes operacionais? Um tripé também, que é o que constitui o Vigia. São o que? Ações de capacitação, onde a gente busca ali criar um ambiente integrado através do processo de capacitação. As aquisições, para fornecer realmente o que as equipes necessitam para o seu trabalho. E as operações OROS, para nós termos uma operação que faça convergência do propósito de todos, para não ficar cada um com a operação dele. Nós temos uma operação, vamos trabalhar todo mundo junto nessa operação, vamos fortalecer essa operação, vamos contabilizar os números para essa operação, porque nós vamos ter o que? Economia de escala, e aí nós vamos chegar com impacto, e nós vamos provar que nosso trabalho está impactando de uma maneira que faça merecer o aporte de recursos. E basicamente o que a gente fazia é pegar esse impacto e apresentar e buscar recursos. É isso que nós temos que fazer. Então o Vigia, ele é uma tradução entre o ambiente estratégico e o ambiente operacional. Porque, senhores, eles não sabem a língua da gente. Eles não sabem. Não adianta você falar lá, não, porque isso aqui é importante para a vida do policial. O que é vida do policial? Está preocupado com outra coisa. Porque se estivesse preocupado com a vida do policial, eu ouvi o policial. E eu ouvi o técnico. Não está. Então você tem que criar uma linguagem que traduza. Né? E o Vigia essa linguagem. E por que isso aqui? Porque foi eu lá, quando falou, não, você vai ser coordenador de área de fronteira. Eu nem sabia o que era isso, como eu falei para vocês. Eu falei, não, o que eu preciso? O que eu quero hoje? Eu preciso de uma equipe capacitada, porque gente boa a gente tem. Eu preciso de equipamentos que eu não tinha. Minha equipe estava sentando em cadeira improvisada dentro de uma lancha, apreendida. E eu preciso ter condições de pagar diário para o cara da Polícia Civil e da Polícia Militar, que trabalhava comigo já e não ganhava diário. Aí eu ia comer meu melhorado, na hora que a gente estava nas patrulhas lá, que a gente estava nas ilhas, e aí eu tirava um melhoradinho, né? Tirava uma castanha, um negócio, e o camarada comendo farofa o tempo todo. Aí eu fui descobrir, o camarada ganha muito menos, e ainda não ganhava diário. E eu ganhava diário. Então a gente tinha que ter uma operação que desse condições similares para todos. Senão não tem integração, senhores. Se eu quiser integrar e tudo bom para mim e para você só a parte ruim, isso não é integração. Integração é quando eu quero realmente que o outro tenha excelentes condições. Eu quero que todo mundo tenha condição boa. E a gente ainda tem aquela visão assim, de eu quero tudo para minha instituição, eu quero tudo para mim. Na realidade você tem que querer para todo mundo. Quando todo mundo tiver uma condição boa, sua condição vai estar excelente, principalmente se tiver todo mundo trabalhando integrado. Mas isso é uma mudança cultural, a gente tem que passar por ela. Só que a questão é que ela aconteceu muito mais rápido do que a gente esperava, onde o programa foi instaurado. O pessoal criou um vínculo ali, uma amizade, essa integração, ela proporcionou vínculos ali de camaradagem que a gente não esperava. Tão rápido, né? A gente achava que ia demorar um pouco mais. E aí, isso aí tudo passa pela valorização do profissional de fronteira. Se a gente continuar trabalhando segurança pública, ignorando o camarada que está lá e a mulher que está lá fazendo a segurança pública, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós temos que criar métodos de dar uma condição minimamente digna para as pessoas que operam, e não tem condições minimamente dignas. O policial brasileiro não tem condições minimamente dignas para trabalhar, salvo algumas exceções. Ou tem. Você vai para uma cidade, tem uma companhia de polícia com 2 polícias. É condição mínima? Você vai para uma delegacia, tem 150 presos para cuidar, o camarada fica sozinho no plantão cuidar. Não é condição mínima.
E nós temos que ir também além do homem, né? Não é o homem que vai fazer tudo sozinho no mundo informacional. Nós temos que ter o quê? Nós temos que ter um sistema denso e ricamente informacional, conectado. E o que nós chamávamos de base do vigia era interessante. Quando a gente chegava e falava, não, temos uma base do vigia em tal local. O camarada fala, o que é essa base do vigia? Eu falei, cara, pode ser uma árvore, pode ser uma viatura, pode ser uma casa lá que a prefeitura arrumou pra gente, como foi lá em Querência do Norte, a base Tarbac, que era da ADAPAR. Por quê? Porque a edificação é o que menos importa. Importa o conteúdo informacional, a integração e o ser humano que está lá dentro. E aí que vem a ideia do vigia, as 3 dimensões do vigia, né? O vigia, nós vamos falar daqui a pouco, ele possui 3 dimensões. Nós trabalhamos em 3 dimensões. Dimensão humana, informacional e tática. Os programas industriais trabalhavam simplesmente na dimensão tática. Aqui um pouquinho, né, da Operação Horus, é foco no resultado, a operação do programa Vigia. Isso aqui nesse período, lembrando que isso aqui, Bettini, o Bonfim não aprenderam 1 grama dessas drogas aqui, nem colocaram algema em ninguém, nem ninguém que está lá no Ministério da Justiça. Isso aqui foram todas as unidades que estão na ponta. Aqui tem Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal, as 3 instituições que participaram do programa, juntamente com o Exército Brasileiro. 4 instituições. Mais alguma, Bonfim? Não, né? Aí com colaboração, a ABIN participou também. Basicamente essas instituições aí, em algumas situações, não, só essas 5, né? A ABIN, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Receita, desculpa, Receita Federal também. E aqui nós temos 89 milhões de maços de cigarro. Isso aqui dá quase 2 milhões de reais, 2 bilhões de reais, está perto disso. 618 toneladas de drogas, 324 embarcações, 3.159 veículos, 4.674 criminosos presos, prejuízos evitados aos cofres públicos de 285 milhões de reais, sendo que o que foi investido, não é gasto, o que foi investido não chegou na casa dos 50 milhões de reais, no programa todo, desde quando ele foi criado. 22 operações realizadas em 11 estados, média diária de 700 policiais. Nós entregamos o vigia exatamente com 701 policiais. 701 policiais recebendo diária naquele dia. No dia seguinte, outros 701 policiais e outros 701 policiais. Tudo pago pela CGFROM. Uma equipe de 22 pessoas, né? Para fazer isso aí tudo. Quando a equipe estava grande. A equipe trabalhou, senhores. A gente arrancou o couro desse pessoal. Mas o couro nosso foi junto também, né? Aliás, equipe excelente. Nada disso aqui... Primeiro desafio que você tem é montar uma equipe boa. Isso aí, graças a Deus, eu sempre consegui fazer. Eu sempre consegui trazer os melhores. Não consegui, né, levar o Pellegrini, né, que tá aqui por aqui também, mas não foi por falta de tentar. Além do tangível, né, para muito além da operação na dimensão tática, dimensão física, o vigia, ele está preocupado com a dimensão humana e com a dimensão informacional também. Por isso que o vigia é um programa aberto, é um programa completamente aberto. Você pode saber qualquer dado do vigia, você pode consultar dados do vigia, você pode consultar quantos operadores tem, quanto está sendo gasto. O vigia é completamente aberto, é um programa informacional. Ele vive de informação, ele vive de receber e repassar informação. E humano, porque a nossa primeira preocupação é com o nosso operador. E o programa buscou ao máximo dar esse apoio aí aos operadores. E lógico que o nosso cliente secundário, eu falo secundário porque no vigia era assim, é a própria sociedade, mas o nosso foco principal é o operador. É uma mudança também do vigia, né? Porque você fala, não, é preocupação da sociedade. O policial, ele participa da sociedade. Se você não der um tratamento digno para ele, como é que você vai querer que ele dê um tratamento digno ali para a sociedade? Tratamento ele dá, mas ele não tem condições de dar cumprir a missão naquele nível de excelência que ele poderia cumprir. Bem, a mudança de mentalidade, né, o novo operador de fronteira, nós procuramos mudar essa mentalidade de prender e aprender para a mentalidade de influenciar e modificar os ambientes onde ele atua. A ideia de trabalhar corações e mentes, trabalhar se aproximando da população, se aproximando da sociedade, levando para a sociedade uma percepção de segurança. Por isso, a Operação Horus, ela possui 3 características: ela é constante, permanente e progressiva. Então nós tínhamos a certeza de que quando ela iniciava na região, ela não acabava.
Porque se acabar a operação na região, ele causa uma desconfiança muito grande da população em relação à polícia. Então você começa a operação e para, começa e para, quer dizer, você vem, aí você faz seu trabalho, e você vai embora e me deixa sozinho aqui com os criminosos. Então, a percepção da Operação Horus é permanente, constante e progressiva. Trouxe um apoio da população muito grande. Isso aí refletiu nos corações e mentes, quantidade de informações que chegava, o apoio recebido das populações. A mudança de narrativa, essa aqui foi exemplo daquelas manifestações que iniciaram lá no começo da Operação Horus. Não estamos a favor do crime, estamos a favor da vida, queremos paz aqui. Libere o rio, só queremos pescar, enfim. Sendo que depois começou a operação lá, que é aí que os pescadores retornaram para o rio, porque existia lá toque de recolher. Isso aqui nesses 6 meses aí, basicamente com a participação da Polícia Federal de Guaíra e a Polícia Militar do Paraná, até então com a unidade ali do BPFROM. Depois isso aqui foi muito ampliado, mas isso aqui a gente já estava falando naquela parte inicial lá, que causou ali uma convulsão, uma semi-convulsão ali social ali no local. Bem, aqui o efeito, né? O Estado da Justiça e Segurança Pública fortalece o combate contra a região de fronteira. Operação de Moro no Paraná dá tombo milionário no contrabando. Depois dessa reportagem aqui, de que dia que ela é? Ó, 15 de julho. Melhorou muitas coisas para nós depois dessa reportagem. É importante, a questão informacional é fundamental. E aí o pessoal começou a ver que realmente existia uma operação que estava dando um tombo milionário, e isso estava provado. Estava lá dentro de um sistema de computador, esses dados todos colecionados. E aqui, né, outras grandes apreensões de cigarro, já tem reflexo no comércio de Umuarama. O coronel René ligou para mim lá do Rio de Janeiro várias vezes, dizendo que a situação lá do acesso à droga aí, se percebia em algumas comunidades que estavam tendo menos acesso aos entorpecentes, enfim. O preço do cigarro paraguaio aumentou, melhorando aí a concorrência para o cigarro brasileiro. E aí, como eu falei para vocês que existia uma história de vitória e de derrota, essa aqui é a história da derrota, né? Que eu queria contar para vocês, passar para vocês.